Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Sempre uma honra e uma satisfação muito grande para nós recebê-los nesse nosso momento de bate-papo. Vamos fazer a nossa oração primeiro, para a gente começar? Pedir bênçãos a Papai do Céu? Nós elevamos o nosso pensamento a Deus, pedindo que sobre nós se derramem as suas bênçãos, a sua paz, que se faça em nossos corações a compreensão, o entendimento, a coerência, a razão, para que possamos trazer os ensinamentos do nosso Mestre Jesus para o nosso dia a dia, e que esses ensinamentos se façam como uma nova estrada nessa caminhada de evolução do nosso espírito. E que assim seja. Sempre muito bom receber a todos, e hoje o nosso papo é sobre o Evangelho, né? A gente sempre fala aqui sobre o vinho de luz, sobre o pão nosso, sobre o Evangelho. É sempre muito bom a gente entender que essas pequenas leituras que nós fazemos aqui no momento da palestra, elas servem também principalmente para o momento do nosso sono, quando a gente vai dormir. Porque esse é um momento em que a gente está mais vulnerável, espiritualmente falando. Nosso espírito sai passeando quando a gente vai dormir. E se a gente não faz uma boa preparação do sono antes de dormir, esse passeio não pode não ser muito agradável, pode não ser muito bacana, as companhias não podem não ser muito legais. Então, vamos fazer uma leiturinha pequena que seja do Evangelho antes de dormir. Abre o Evangelho ao acaso, lê um pedacinho, não precisa ler tudo, lê um pedacinho. Deixa o Evangelho aberto do lado da cama. Isso traz uma força e uma luz muito grande, uma força de proteção no momento do sono. Tá? Quem já está com o Evangelho velhinho, hora de comprar um novo, se presentear com um novo, para a gente começar o ano com um novo propósito. E hoje nós vamos falar do capítulo 17, a virtude. O que é a virtude? O que Kardec fala para nós que é virtude? A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Virtude não é uma qualidade. Virtude é um conjunto de qualidades. Talvez não esteja muito correto quando a gente diz assim: fulano é uma pessoa virtuosa. Será que nós estamos englobando todas as qualidades que essa pessoa tem? Ou será que a gente está olhando só para uma? Porque é isso que ele quer começar a explicar para a gente nessa lição. Que esse conjunto de qualidades é que me tornam uma pessoa virtuosa. E virtude, segundo a psicologia positiva, ela é uma qualidade, e como uma qualidade ela pode ser desenvolvida. Então, nós podemos desenvolver qualidades virtuosas. Eu tenho que nascer assim, eu tenho que nascer uma pessoa virtuosa. Não, não mesmo. Todos nós estamos no caminho da construção dessas virtudes. Estamos no caminho para aprender quais são essas qualidades. Kardec diz ainda que quem é uma pessoa virtuosa pratica o bem com desinteresse completo e inteiro esquecimento de si mesmo. Esse bem completo, esse bem em que eu me entrego ao outro com desinteresse completo de mim, não quer dizer que eu tenha que tirar de mim para dar ao outro. Quer dizer que eu dou ao outro sem o compromisso de cobrar do outro de volta. Né? Eu vou te tratar bem se você me tratar bem. Eu vou ser generoso com você se você for generoso comigo.
É essa forma de egoísmo que a virtude tenta modificar em nós. Porque, na maioria das vezes, nós somos bons com quem é bom com a gente. Nós somos bons, ou pelo menos esperando que o outro retribua o meu gesto de bondade. E ele, quando ele fala nesse desinteresse completo de si mesmo, ele sugere que a gente comece a ser bom porque somos bons. E se nós somos bons, tanto faz se o outro está retribuindo ou não. Eu sou bom. Eu vou cumprimentar o porteiro do prédio porque eu sou assim, porque eu me importo com ele e eu quero falar um bom dia, boa tarde, boa noite. Porque é importante, eu vou parar para ouvir quando ele quiser me contar alguma coisa. E eu vou parar na rua e deixar uma pessoa atravessar na faixa de segurança com cuidado. Porque eu sou bom. Ah, mas deixa o senhor volante buzinar para mim, para você ver, se eu não vou atrás dele, buzinando, fechando ele, até conseguir revidar. Eu não consegui exercitar a quebra do meu egoísmo, que me permite ser bom para o outro, apesar da reação do outro. Porque a reação do outro é do outro. Não pertence a mim. Eu não sou responsável por ela. Eu não sou controladora da atitude do outro, da reação do outro, porque isso pertence ao outro. Eu vou continuar como eu sou. Bom, aí ele continua relacionando para nós algumas qualidades contidas nessa virtude. A bondade, a caridade, o trabalho, a sobriedade, a humildade. Todas são exemplos apenas de qualidades que nós podemos desenvolver ou aprimorar. Eu já as tenho e eu vou aprimorar. Porque todos nós, vamos combinar? Todos nós somos caridosos. Somos ou não somos? Balança a cabeça, pelo amor de Deus, senão eu vou achar que vocês não são. Sim, nós somos. Chega final de ano, a gente vai lá e a gente compra um panetone de R$2 e dá para os funcionários. E a gente vai lá e compra uma cesta básica de R$12 e dá para as pessoas. Mas será que nós não podemos aprimorar isso? Nós não podemos melhorar isso? Tornar essa caridade material melhor, de uma qualidade melhor. Eu não estou falando de valor, não, estou falando de qualidade. E também aquela caridade que não é material. Aquela caridade, quando uma pessoa chega para contar para nós que a vida dele não está boa, e eu fico assim, beleza, não, isso passa. Não, vai lá no Elcio. O Elcio resolve, porque o Elcio é bom com isso, e vai lá e trata com ele, porque esses problemas... Eu não deixo nem a pessoa contar. Eu não deixo nem a pessoa desabafar. Eu não consigo ouvir. Segundo a psicanálise, a gente ouve somente 10% do que é dito para nós. Os outros 90%, nós estamos já confeccionando a resposta para dizer para a pessoa. A gente não consegue, e olha que esses 10% a gente não ouve nem com qualidade, porque a gente só ouve fragmentos e a gente já começa a elaborar aqui o que responder para a pessoa. Então, os outros 90% do que ele disse se perdeu em algum lugar. E caridade é eu dar o meu tempo. Não é eu dar só o meu dinheiro. É eu dar o meu tempo para alguém.
Eu sentar e ouvir uma pessoa. Eu oferecer algo. Quem já leu aquela lição do Evangelho, o óbolo da viúva, ela fala para a filha, né? Dê algo de seu. Porque se eu te dou para você dar, quem está doando sou eu. Então dê algo de seu. Aí ela fala, mas o quê? Eu não trabalho. Aí ela diz, senta lá e conta uma história para as crianças. Faz elas dormir. Ajuda elas a fazer a refeição. Isso você estará dando algo de seu. Dar algo de si é oferecer algo que você também gostaria de receber. Eu também gostaria de ser ouvida com respeito, com tempo, sem a pessoa olhando no relógio o tempo inteiro, sem dizendo que está com pressa, né? Todos nós gostaríamos. Mas quando a gente se coloca no papel de ouvinte, a gente não tem essa paciência. Mas isso não tira de nós a caridade. Nós somos caridosos. Ah, Patrícia, mas eu dou no meu tempo. Ok, vamos melhorar a qualidade desse tempo? Vamos tornar esse tempo melhor? Vamos ligar para a pessoa e falar, posso te ligar tal hora? Tal hora você pode contar a história inteirinha que eu vou ouvir. E eu não vou interromper. Eu só vou fazer a política da lagartixa, eu só vou lançar a cabecinha. E você pode contar. E aí, quando a pessoa contar, a hora que ela terminar, você fala, você se sente melhor? O que você quer fazer em relação a isso? Como eu posso te ajudar em relação a isso? Porque, de novo, a gente ouve já acreditando que o outro espera de nós uma solução, que a gente resolva para ele. E isso tira da outra pessoa o mérito do aprendizado. Isso tira da outra pessoa a evolução que ele vai ter através daquela dor, daquele sofrimento. Mas eu estou ali como ouvinte, deixando ele drenar um pouco desse excesso, dessas toxinas que envolvem toda a nossa dor e o nosso sofrimento. Sempre que a gente está passando por uma dor ou por um sofrimento, existem muitas toxinas envolvidas nisso, que nos fazem nos colocar naquele lugar de vítima, porque Deus não me ama, Deus não gosta de mim, Deus não ouve minhas preces, só ouve as preces da Ana, não ouve a minha. Né? Como é que eu faço? E não, quando eu consigo desabafar para alguém, falar para alguém, eu consigo tirar um pouco desse excesso. E quando esse alguém me devolve a responsabilidade da solução, eita, aí ele me coloca no lugar de adulto, né? Eu sou responsável por resolver, não o outro. O outro está só me ouvindo. O outro está só sendo caridoso em me ouvir. E aí eu vou dizer para ele, não sei o que fazer. Estou perdido. Não, mas vamos ter ideia juntos. Quer ver? Fala aí uma coisa que você ia fazer. Ah, eu queria matar fulano. Vamos deixar essa no rodapé da lista. Vamos arranjar outras possibilidades aqui para cima. Com certeza tem outras até a gente chegar lá. Né? Vai que a gente consegue cortar essa. Porque aí eu estou trazendo a pessoa para esse racional, para essa coisa mais leve da solução, de tirar o foco do problema e trazer o foco para a solução. Porque se eu fico só no problema, eu falo só do problema. Aí eu conto para ela, eu conto para ela, eu conto para ele, eu conto para ele, eu conto para ela, e eu vou contando para todo mundo o mesmo problema. Por fim, está todo mundo correndo de mim. Ninguém quer, todo mundo já me olha e fala, ih, vem a Patrícia, ai meu Deus do céu. Entra um para o banheiro, um para a cozinha, outro entra na livraria, um pega um livro e enfia aqui. Porque ele já não aguenta mais me ouvir reclamar. Porque reclamar é isso, né? É clamar de novo. É eu repetir aquilo que está me causando um desconforto. Então, sim, a caridade, nós somos caridosos, mas nós podemos melhorar a nossa caridade. Nós podemos sentar, eu não tenho condição, Patrícia, de dar um bom presente para os meus funcionários, ou para a minha equipe lá no trabalho, ou para as pessoas que trabalham na minha casa.
Mas vamos fazer um lanchinho? Vamos ali na padaria? Vamos tomar um café e vamos conversar? Talvez a gente descubra coisas que não descobriu trabalhando 1 ano com aquela pessoa. Porque ela vai ter tempo, o nosso tempo de qualidade. Porque eu vou estar ali tomando um café e olhando no olho dela, sem nenhum telefone interrompendo, sem ninguém atrapalhando. Aliás, quando forem conversar com alguém, faz um exercício básico, que é, pega seu celular e vira ele de bumbum para cima. É a maior prova de respeito que você pode dar para alguém. Mostrar para a pessoa que você está disponível para ela. Ah, eu estou esperando uma chamada urgente, uma mensagem urgente, de vez em quando eu... Só um minutinho? Não, tudo bem. E viro de novo. Continuo disponível para você. Isso é eu melhorar as minhas qualidades. Isso é eu melhorar a minha energia. Com certeza, aquela pessoa que contou tudo aquilo para mim, ela não resolveu a vida dela só porque eu a escutei, mas ela vai sair dali muito menos inchada. Ela vai sair mais leve, mais limpa, mais livre para encontrar a solução. E aí eu gosto muito quando ele fala que esse é o conjunto de qualidades do homem de bem. Eu voltei lá no capítulo, lá no item 3, aonde 2 trechinhos dele falam o que é o homem de bem. Quando ele fala o homem de bem, é o ser humano de bem, não necessário o homem gênero masculino. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. As 3 leis, ele as pratica integralmente. A lei de justiça, de amor e de caridade. O que é justo, não é justo só porque é para mim. É justo para todo mundo, até mesmo para aquele que infringiu a justiça. Ele é justo. A lei de caridade é a lei que permite que eu ofereça ao outro aquilo que ele está me pedindo, ou aquilo que eu consigo lhe oferecer dentro do que ele está me pedindo. E a lei de amor. Quem tiver um tempinho, leia o capítulo chamado A Lei de Amor do Evangelho. É grande, por isso que eu falei que tem que ter um tempinho. É grande. Mas ele é de uma sabedoria, de uma integralidade, que é fascinante se a gente consegue preencher a nossa vida, pelo menos com algumas lacunas daquilo que ele sugere. E ele continua falando, o homem de bem respeita em seus semelhantes todos os direitos dados pelas leis da natureza, como gostaria que os seus direitos fossem respeitados. Ele não está se referindo à lei dos homens, porque a lei dos homens pode ser falha. Sim, foi feita por nós, e nós somos falhos, todos nós. Estamos no caminho da perfeição, mas ainda não chegamos lá. Por isso, podemos e vamos falhar. E não podemos nos penitenciar por isso. Acontece. Falhou? Vamos consertar na próxima? Esse é o caminho da evolução. Agora ele diz que o homem de bem respeita todos os direitos dados às pessoas pelas leis da natureza, ou seja, as leis intrínsecas de Deus. O que Deus preconizou para nós como amai o próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Essa é a lei da natureza. Eu amar o meu próximo até quando o meu próximo não está merecendo muito. Até quando o meu próximo me apurrinha tanto que eu quero dar uma matadinha no próximo. É eu conseguir colocar o meu amor acima da reação do outro. Como eu disse lá atrás, não esperar essa reação do outro para eu ser bom.
Não esperar que o outro seja justo para eu ser justa. Eu vou ser justa, ponto. Eu só vou dirigir bem se o resto dos motoristas de Goiânia dirigirem bem. Deu ruim, né? Deu ruim. Agora, já pensou? Se todos nós aqui sairmos daqui com esse propósito, eu sou bom no trânsito, não importa o que aconteça, nós já seremos pelo menos aí uns 100 multiplicadores disso. A gente vai passar uma vergonhinha nos maus motoristas, porque eles vão fazer errado e a gente não vai. A gente vai continuar sendo bom, a gente vai continuar sendo justo, a gente vai continuar sendo caridoso. Aí, o próprio Evangelho, lá no capítulo 15, ele fala sobre virtude, que toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Isso é a logosofia que diz, toda sombra tem o seu antiverso. Ou seja, se eu sou uma pessoa egoísta, a caridade é o meu reverso dela. Se eu sou uma pessoa orgulhosa, é a humildade que é o reverso dela. Então, toda sombra nossa terá um conserto. Tem uma virtude que vai consertá-la. Tem uma qualidade que vai transformar essa sombra minha em algo que seja pelo menos civilizado. Eu brinco que quando vocês deitam ali na maca para o tratamento, vocês têm que ser maravilhosamente egoístas. Porque naquele momento quem está sendo tratado é você. Você está ali. Você veio. Você está inteiro, você pediu ajuda, você passou por cima de um monte de barreiras para chegar aqui. E aí você deita na maca e fala, não, mas eu vou estar aqui, eu vou estar rezando para o alecrim do campo que ficou lá e não quer vir. E vou e nem você recebe, nem o alecrim. Vai ficar todo mundo sem receber. Então, nesse momento, nós temos que ser maravilhosamente egoístas. Eu recebo. Por quê? Porque diz a filósofa que máscaras de oxigênio cairão sobre a sua cabeça. Coloque a sua primeiro, para depois ajudar quem está do seu lado. A filósofa que disse isso. Porque é verdade, gente. Experimenta dar uma pane no avião, se você não se pega botando a máscara na cara do outro e você sem a sua. Porque você acha, nós achamos, que ajudar o outro é isso. É fazer o outro se salvar. É obrigar o outro a se salvar. Sendo que, na verdade, eu preciso me salvar primeiro para eu dar conta de incentivar o outro a se salvar comigo. Eu vou incentivá-lo. Vamos? Mas vamos? E vamos? E o outro só vai no tempo dele, quando ele der conta, quando ele conseguir. Então, por isso que, nesse planeta onde nós estamos, as nossas sombras ainda são necessárias. Elas precisam existir, porque elas trazem para nós até o fiel da balança, o que eu não quero ser, o que eu preciso melhorar em mim. Para que a vida se transforme numa bênção perene, é fundamental que cada indivíduo não apenas se liberte do egoísmo, mas que desenvolva a capacidade de doação em benefício do próximo. Ele diz que não tem como eu ser caridoso se eu não me doar integralmente para o outro. E doar, como eu exemplifiquei para vocês, não é se anular em função do outro, é se doar. É doar o seu tempo, é doar a sua ideia, é doar o seu acolhimento, é doar a sua paciência, a sua compreensão,
o seu perdão. E é muito importante que a gente reflita sobre quais sombras a gente quer transformar. Principalmente agora chegando no final de ano, né? A gente tem as famosas resoluções de começo de ano. Então, a gente faz um monte de promessas, depois chega no final do ano, a gente não quer nem fazer balanço, que fala, foi nem metade. Mas por que eu não faço uma lista menor, mais coerente e, principalmente, relacionada só a mim? Porque eu boto lá na minha lista um monte de coisas que às vezes nem tem a ver comigo. Tomara que fulano melhore, tomara que Beltrano saia da situação difícil que está, tomara que ciclano sare, tomara que o Elcio para de molar a gente. Eu estou sempre focada na reação do outro e a minha reação. E como eu quero ser, que homem ou que mulher de bem nós queremos ser. Para nós, primeiro. Porque diz um cara mais ou menos inteligente que a gente deve amar ao próximo como a ti mesmo. A gente sai amando o próximo, o ti mesmo que se dane. E ele disse que eu só vou conseguir amar ao próximo se eu testar aqui primeiro. Se eu botar em prática aqui, ó. Se eu amar essa pessoa que se comprometeu a vir, a penar mesmo, a sofrer, a ralar, a tropeçar, a levantar. É essa pessoa que tem que estar no meu foco de atenção. Não de uma maneira egoísta a ponto que eu esqueça os outros, mas quando eu exercito em mim, isso transborda. Eu consigo exercitar esse amor com o outro, porque ele transborda. Ele deixa de ser só meu. Ele deixa de ser algo que é exclusivo meu. Aí tem um trechinho do livro Alma e Coração, do Chico, que eu acho super bonitinho. Ele fala, a rigor, todas as virtudes têm a sua raiz no ato de dar. Beneficência é a doação de recursos próprios. O que eu falei? É o panetone de R$2. É o que eu posso dar? Bora lá. Paciência é a doação de tranquilidade interior. O que nós falamos sobre a escuta do outro? Eu só consigo escutar o outro se eu estou em silêncio aqui dentro. Se eu estiver falando aqui dentro o tempo inteiro, eu não consigo escutar o outro. Eu não estou sendo caridosa. Está só o meu corpo ali. Patrícia falou que eu tenho que ficar aqui escutando, eu vou ficar aqui balançando o pezinho. É aquela frasinha da camiseta, eu vou, mas eu reclamo. Eu vou ficar aqui. Não estou. Não tem nenhuma doação nisso. A tolerância é a doação do entendimento. Em eu ouvir, com a minha paciência, eu doei a minha tranquilidade interior para o outro, eu ouvi o que o outro quis me dizer, e eu busco entender. Não quer dizer que eu sou obrigada a entender, não, gente. Quer dizer que eu busco entender, que eu me esforço para entender, que eu pergunto se eu não entendi. Me explica de novo? Não entendi. O que você quis dizer? Eu entendi assim, é isso. A comunicação não violenta fala disso. Que nós ouvimos errado, justamente porque a gente não devolve essa pergunta. Eu entendi isso. Foi isso que você quis dizer? Na maioria das vezes o outro vai me responder, não. Foi isso? Não. Ah, então explica de novo. Que nós vamos chegar em algum lugar, com certeza. É eu doar esse entendimento. Eu estou mostrando para a pessoa que eu estou me esforçando para entendê-la. Que eu quero entender. E o sacrifício é a doação de si mesmo. O sacrifício, ele às vezes é mal interpretado, né? Eu tenho que tirar do meu, eu tenho que deixar de fazer para mim, eu tenho que doar ao outro tudo que eu tenho que ficar sem nada. E o sacrifício, às vezes, pode ser só o ouvir. Para a gente que é meio impaciente, né? Meio agitado,
Ouvir o outro já é um sacrifício. Então, por que não eu fazer esse sacrifício? Por que não eu agora, nas minhas metas de final de ano, eu colocar essa na minha listinha? Vou fazer o sacrifício de ouvir as pessoas. Vou tomar um Rivotril, vou mandar alguém dar uma palavra na minha cabeça, mas eu vou ouvir o outro. É exercício, gente. Não é da noite para o dia, não. É exercício. Um dia eu dou conta de ouvir um pouquinho, depois no outro eu dou conta de ouvir mais um pouquinho, e mais um pouquinho. Daqui a pouco eu me pego vendo a pessoa me contar uma história comprida. E eu que mesmo? Ah, não brinco. Mesmo? Ah, não fala. Foi desse jeito. Então, sim, nós podemos transformar essas qualidades, esses sentimentos, essas ações em virtudes. A virtude traz para nós o desejo de realização dessas qualidades. A virtude traz para nós o desejo de transformar quem eu sou. A minha caridade começa quando eu quero fazer para o outro aquilo que eu gostaria que fizessem para mim. Se eu gostaria de ser ouvido de uma maneira com mais qualidade, então eu vou fazer. Eu vou ouvir o outro. Se eu gostaria que o outro se importasse mais comigo, eu vou me importar com o outro. Eu vou oferecer isso ao outro. Eu vou ser essa pessoa que vai fazer. A gente diz que transformar o outro é uma tarefa que não é nossa. Nós não conseguimos transformar o outro, nem que a gente queira demais. Nem que a gente, assim, se esforce absurdo. Agora, eu posso mudar a forma como eu olho para o outro. Eu posso enxergar o outro de uma maneira diferente. Eu posso começar a tentar entender, como ele disse mesmo, da tolerância, né? É o entendimento. A tentar entender por que o outro é assim. Por que ele traz esses comportamentos que me incomodam tanto? Por que ele traz esse desconforto para mim? E eu vou tentar entender de onde vem isso. Por quê? Vou perguntar, vou tentar compreender, vou tentar descobrir, vou rezar por aquela pessoa. E à medida que eu mudo o meu olhar para o outro, eu mudo. Eu vou mudar. Porque isso me transforma. Isso me torna diferente. Eu vou parar de xingar as pessoas no trânsito, porque eu vou falar, deve estar correndo, com certeza, deve estar indo socorrer alguém, deve estar com dor de barriga, sei lá. Alguma coisa aconteceu. Né? Não vou brigar. Deixa e vai com Deus. Deus abençoe. Eu vou olhar com outro olhar e eu vou ter outra ação sobre aquilo. Eu não vou reagir mais, eu vou ter uma ação sobre aquilo. E essa ação vai ser boa. A partir do momento que eu mudo meu olhar, eu mudo, quem está ao meu redor muda. Por quê? Porque o jeito de lidar comigo que a outra pessoa tem não funciona mais. Ele vai ter que mudar o jeito de lidar comigo. Antigamente bastava eu chutar a canela da Patrícia que ela vinha em cima. Agora eu posso pisar no pé dela que não funciona. Eu vou ter que mudar, eu vou ter que arranjar outra tática para poder infernizar a vida dela. A partir do momento que nós vamos nos transformando de verdade em pessoas boas, essa mudança do outro, ela vai atingir também um grau de melhora, porque ele vai desistir. O que adianta? Eu já mudei de tática 1000 vezes e eu não consigo mais provocar o fulano como eu provocava. Agora, né? Vou largar de mão. Vou ser amigo dele. Pronto. Eu consegui transformar o outro. Mas através da minha mudança primeiro. Através da minha doação.
Através do meu sacrifício. E o meu sacrifício é eu mudar a mim. E não é fácil mudar a si mesmo. A gente fica pelejando para mudar o outro, sendo que o trabalho mais difícil está aqui. Mudar a si mesmo. E hoje, nossa meditação vai ser com esse sentimento. Quem se sentir à vontade para ir para esse lugar, basta olhar, é um jardim com muitas flores, uma mesa com algumas cadeiras. E quem se sentir confortável, fecha os olhinhos. Só deixa as perninhas para trás um pouquinho, porque daqui a pouco os médiuns vão começar o passe. E vão nos ajudar, inclusive, nesse nosso exercício. Então, fecha os olhos e se sinta cada vez mais leve. Respire profundamente. E cada vez que você respira, o seu corpo fica mais leve. Até o momento em que você se sente como se você estivesse levantando da cadeira e saindo do auditório, ali por aquela porta do fundo. E lá no gramado, lá do fundo, você vai encontrar esse jardim, essas flores, com essa mesa e essas cadeiras. E você vai se sentar nela. Existem mesas e existem cadeiras para todo mundo. Sente-se em uma delas. Olhe ao seu redor. Sinta a leveza do ambiente ao seu redor. Existem pássaros, existem alguns animaizinhos correndo, mas o ambiente é de absoluta calma. E você vai colocar sentado na cadeira à sua direita aquela sombra que você tem mais dificuldade em modificar na sua vida. Não precisa revelar para ninguém, isso é só entre você e você. Coloque essa sombra sentada na cadeira que está vazia do seu lado direito. Olhe para essa sombra, a reconheça. Não se preocupe com os médiuns, eles estão na frente de vocês ajudando nesse exercício. Atrás de você está o seu mentor. Ele também está fazendo passe em você. E aí, na cadeira do seu lado esquerdo agora, você vai colocar a sua melhor qualidade. A reconheça, valorize. Qual qualidade é essa? Você não está fazendo com arrogância nem com orgulho, é reconhecimento do seu valor. E você está colocando um de um lado e do outro, o verso e o reverso, a sombra e a qualidade. Ambas fazem parte de você. Ambas são quem você é. Sombra e luz. Virtudes e vícios. Nós somos o conjunto disso. E reconhecer de um lado a sua maior dificuldade e do outro a sua maior vitória é reconhecer a sua humanidade.
É reconhecer o seu esforço de se construir todos os dias. O seu esforço de se modificar e de se transformar todos os dias. Emmanuel diz que a gente nasce todos os dias de manhã quando acorda. Então, todos os dias, nós nascemos novos. Todos os dias nós nascemos para nos transformar, para começar de novo, para aprender, para modificar. E o seu mentor, que estava com as duas mãos sobre a sua cabeça, ele agora pega a sua sombra e a sua virtude e junta as duas de mãos dadas e as aproxima de você, as entregando as mãos para você. Segure as mãos delas. As internalize para você. Traga para você esse sentimento de pertencimento. Reconhecer a sua sombra não é valorizar o defeito, é apenas reconhecer que ele existe. E que, como tal, pode ser modificado, pode ser transformado. E que não há pressa nisso, há desejo, há ação. E segurar essas mãos que são entregues para você agora é essa ação de internalizar esses sentimentos de luz e sombra, de ser quem você é e de pertencer a Deus sendo quem você é. Vocês três se levantam e vão caminhando pela grama do jardim. Há um sentimento de ambiguidade, de desconforto e ao mesmo tempo de felicidade, de paz e de conflito. Porque sim, nós somos as duas coisas. Nós somos os dois sentimentos, inclusive em vários momentos durante o dia. Podemos ser paz e guerra. Mas nesse momento, nós vamos trazer a compreensão, porque é ela que fundamenta a paz. A compreensão da minha sombra e a compreensão da minha vitória é que trazem a paz do entendimento. A paz de eu reconhecer quem eu sou e de eu não permitir mais ser manipulada pelas minhas sombras, porque agora eu sei quais elas são, como elas são e que elas fazem parte de mim. E que a única pessoa responsável por transformá-las sou eu. Eu estou nesse caminho, eu estou nessa busca. E atrás de mim, atrás de cada um de nós, está o nosso mentor, o nosso anjo da guarda, nosso espírito guia. O sinta apenas como um amigo que veio te acompanhar nessa caminhada e que quer sempre fortalecer esse seu desejo de evoluir. É para isso que ele veio. Esse é o real intento. Olhe para trás, ele está sorrindo para você. Ele te oferece
a melhor vitamina para você agir, para você colocar a ação de transformar-se, que é a coragem, que é a fé. A fé de que você não está sozinho, que nenhum de nós está sozinho. A fé de que nós somos centelha divina, que nós somos parte de Deus. E como tal, nós temos a luz sobrepujando a sombra. Se fortaleça nessa fé. Se fortaleça nesse presente que você ganhou hoje, que é o reforço desse seu estoque de fé. Nós vamos voltando para cá. A sua sombra e a sua virtude se integraram a você e você volta como o conjunto delas agora. E você vai se sentar novamente no lugar onde você já estava, trazendo essa sensação de integralização. Enquanto isso, os médiuns e os mentores estão colocando o remédio nas águas que nós vamos tomar. Cada um de nós vai tomar a água com o remédio específico para si. Não duvide disso. Aquela água tem um remédio específico para você. Os nomes que estão nos livros de vibração também recebem o seu remedinho. Sejam encarnados ou desencarnados. Eu esqueci de colocar o nome. Não tem problema, eles também estão sendo lembrados agora. E também recebem o tratamento. E também são medicados, acolhidos, tratados. Todos nós agora recebemos. Aqueles que nós deixamos em casa, nossos parentes, familiares, amigos, colegas de trabalho, aquela pessoa difícil na família, aquele colega difícil no trabalho, ele também recebe. Todos são abençoados agora. Todos são cobertos pelo manto protetor de Nossa Senhora, que sempre cuida dos seus filhos, indistintamente. E nós vamos juntos fazer a oração que o Mestre nos ensinou, confirmando, selando esse nosso compromisso de evolução. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória por todo sempre. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.